E olha, você que é nascida em Buenos Aires, Sim. né, veio para o Brasil, eu quero que você conte desde essa sua mudança para a nossa terra, né? Como que foi esse convite, como que se foi algo, se já foi um chamado de Deus naquela época, você entende dessa forma? Você já era convertida naquela época? Então, hoje eu entendo que foi Deus que me trouxe aqui. Sim. Mas eu não nasci no lar cristão, nem eu, nem meu marido. Minha família era católica socialmente, né? A gente casou na igreja católica e tudo. Nós tivemos nossos filhos. Nós tivemos 2 filhos na Argentina. E a gente decidiu não fazer como tinham feito com a gente, né? Porque tanto eu quanto meu marido fomos levados na igreja, aprendemos o catecismo, né? Tomamos a primeira comunhão, mas sem ter uma vida, sem conhecer a Deus, na verdade. A gente casou na igreja, mas socialmente, porque é o sonho, né, da mulher entrar na igreja, essas coisas. Cumprindo um protocolo. Exatamente, um protocolo social. Mas a gente decidiu não fazer isso com nossos filhos. A gente decidiu deixar eles crescerem, transmitindo para eles, logicamente, princípios morais, de socialização, convivência, que nós recebemos de nossos pais, mas não impor uma religião para eles, né? Então, eles cresceram assim, convivendo com a gente, enfim. E vocês também não frequentavam? Não, passaram um tempo sem frequentar nenhuma religião? Não, a gente não frequentava. A gente só frequentou a igreja. No dia do casamento? No dia do casamento, um dia anterior, que a gente falou com o padre, né? Sim. Para fazer a primeira comunhão, né? Que você tem que fazer o catecismo. Mas a gente decorou aquelas coisas que todo mundo decora, mas a gente não tinha. Não frequentava a igreja e não tinha. Eu acho que o mais importante, a gente não tinha vivência, não conhecia Deus, sabe? Então a gente cresceu assim, nós tivemos 2 filhos, né? E a Argentina entrou numa das crises, né? Da sua trajetória como república, né? E nesse momento, meu marido é arquiteto, e quando há uma crise num país, a primeira coisa que para é a construção. Então, ele estava empregado, ele trabalhava no Automóvel Clube Argentino, mas ele estava empregado, mas não tinha trabalho, tá? Não trabalhava, ele ia lá, assinava, saía, embora, sabe? Com 30 anos, isso é terrível, né? Porque você está em plena produção, né? Quer fazer coisas crescer. E eu trabalhava na escola. Eu trabalhava dando aulas numa escola, porque eu trabalho na educação desde que eu tinha 18 anos, né? Então, e eu trabalhava numa escola, mas por conta da crise a escola fechou também. E eu estava grávida do meu segundo filho. E a gente... Hoje vejo que foi tanto de Deus, Karina, mas na época não entendi. Nós tivemos o entendimento, os 2 em unidade, que a gente tinha que sair de lá. Como a gente ia sair de lá, a gente não sabia, mas a gente sabia que tinha que sair de lá. E hoje vejo como Deus mexeu os pauzinhos dele. O meu marido tinha um casal de amigos arquitetos também, que fizeram uma viagem para a Europa e se instalaram aqui no Brasil. Isso eles se instalaram no ano 74, mais ou menos. Meu filho nasceu no 75. E me comunicando com cartas com a Alicia, que era amiga do meu marido, eu brinquei assim, eu falei, será que aí não tem um emprego para meu marido? Porque aqui não tem trabalho. Isso foi no mês de junho do 75. E a resposta para a carta, né, que naquela época era carta, né, foi assim, no lugar onde o Leonardo está trabalhando, que era um escritório de arquitetura, tem um lugar para ele. Olha. Bom, isso foi no mês de junho. No mês de novembro, meu marido estava aqui no Brasil. Ele pegou umas férias, assim, acumuladas que tinha lá no emprego e tudo, e ele veio aqui. Ele chegou no sábado, na segunda-feira, ele estava trabalhando. Aí, os trâmites se abriram assim, porque para você tirar radicação no outro país, sempre é muito complicado. Foi assim, rápido, 1, 2, todo mundo tinha documentos. E eu vim aqui, ele voltou para Natal, para lá, e eu vim para cá no mês de janeiro. Com 2 crianças, com 2 meninos. E um recém-nascido. Ele fez 1 ano aqui. O Esteban, que é meu empresário, que ele fez todo contato para eu vir aqui hoje, ele fez 1 ano aqui no Brasil. A gente veio aqui no Brasil. Nós aqui encontramos mais um casal, mais 2 casais, porque naquela época, a Argentina, por conta da crise, o Brasil estava crescendo, estava recebendo muitos assim, estrangeiros para trabalhar aqui. Eles estavam aqui também.
a gente se conectou com eles, então eu engravidei depois de um ano, engravidei da menina, nós temos uma menina brasileira, uma mulher brasileira, e eu não trabalhei no começo, eu dava aula de inglês, a minha área é inglês, na educação, estudei em escola bilíngue, faculdade, tudo, enfim. Depois de um tempo, aí eu entrei em contato e comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar dando aulas de inglês, meus filhos crescendo, essas coisas. E nesse dar aula de inglês, né, que eu trabalhava muito, eu dava aula para uma senhora que durante um tempo ela cancelou as aulas que tinha comigo porque ela estava doente. Aí depois de um tempo ela recomeçou e ela começou a falar de Jesus para mim. Olha só. Ela tinha depressão e ela foi participar de uma reunião de mulheres de uma igreja, oraram por ela e ela foi curada. Aí ela começou a testemunhar para mim. Então a gente tinha aula de inglês, falando de inglês e tudo, e ela falando de Jesus o tempo todo para mim. E eu não conhecia isso que ela falava para mim, eu não conhecia. E ela falando para mim, você precisa vir numa reunião comigo, você precisa vir numa reunião, você precisa conhecer Jesus. E eu falava para ela, Maria Luísa, não dá, porque eu trabalho todos os dias, o dia todo. Né? Ela falou, então eu vou orar. E essas coisas de Deus. Sim. Uma terça-feira, que era o dia da reunião, os alunos cancelaram minhas aulas. De repente, todos eles cancelaram. Eu lembrei, eu falei, eu vou ligar para ela, eu acho que eu vou na reunião. Eu fui. Aí eu fui, estava um casal de pastores numa reunião na casa de uma senhora, todas mulheres, né? Sim. E eu ouvi uma palavra sobre 1 Coríntios 13, né? Sobre o amor de Deus. E eu nunca tinha ouvido falar do amor e muito menos do amor de Deus, sabe? Desse jeito. E quando eles, no final da reunião, eles fizeram um apelo ver quem queria entregar a vida para Jesus, aí eu nem sei como, mas eu levantei, simplesmente levantei a mão, eu e uma moça, uma senhora que estava do meu lado também, e eu falei, eu quero. E aí eu orei, aceitei a Jesus, eles oraram por mim, tudo bem, e fui embora. Naquele momento você entendeu o que era entregar a vida para Jesus? Não, foi um ato mais de impulso assim mesmo? A palavra me impactou muito. Sim. Tá? Então, é como se eu falasse assim, eu quero esse amor. Sim, tá? sim. Apesar de eu ser casada, apaixonada por meu marido, comecei a namorar cedo, ter 2 filhos e tudo, esse amor eu não conhecia. Esse amor. Então eu acho que foi isso, sabe? Não, tenho certeza, o Espírito me tocou, né? E eu fui impulsionada pelo Espírito, sabe? A dizer, eu quero, sabe? Sim. Aí eu saí de lá, tudo bem, e agora o que eu faço? E eu conheço meu marido, e sei a trajetória que a gente teve juntos, né? Eu falei, não vou falar nada para meu marido, ele vai falar que eu tô louca, o que eu tô fazendo em vez de trabalhar, né? Aí eu não falei nada. E eu falei, bom, se acontecer alguma outra vez, isso foi no mês de setembro. Sim. Aí umas 2 vezes até o final do ano, os alunos cancelaram as aulas. E nesse meio tempo você chegou a orar ou pegar na Bíblia? Não. Eu ia lá só e ouvia uma palavra umas 2 vezes só. Sim. Assim. Aí, um dia meu marido olhou para mim e ele falou, o que está acontecendo com você? Eu falei, não sei por quê. Ele falou, você está diferente, está estranha. Eu falei, mas estranha como? Bem ou mal? Não, ele falou bem. Aí eu contei para ele. Falei, e era um estranha como que ele via? Assim, porque você estava mais tranquila, mudança de atitude. Não sei, assim, bem, sabe? Aí eu contei para ele. Aí eu falei, não te contei porque eu conheço você vai pensar que eu tô louca, o que eu tô fazendo? Né? Mas é isso aí. Ele olhou para mim e ele falou, olha, te fez bem, então pode continuar. Ele falou. Aí tudo bem, aí isso foi final do ano, aí no ano seguinte eu fazia, todo começo de ano fazia organizava minha agenda com os alunos, enfim. E aí eu falei, quer saber? Na terça-feira eu vou tirar esse dia, eu não vou ter aula, vou dedicar para ir para essa reunião. E foi o que eu fiz, não marquei ninguém para esse dia e eu comecei a frequentar a igreja, essas reuniões que tinha aí. Aí falando com o pastor e tudo, né, ele falou, e seu marido e tudo, eu falei, olha, não sei, eu gostaria muito que ele viesse. Ele olhou para mim e ele falou, você gostaria ou você quer que ele venha? Eu falei, não, eu quero que ele venha. Eu falei, então vamos orar. Vamos orar e você vai convidar ele. E foi isso que a gente fez, a gente orou. E havia uma reunião também à noite, também com casais. E ele falou, você vai convidar. E eu convidei e ele foi. Ele foi e aceitou Jesus na hora também.
Ele teve toda uma reação, né? Ele começou a tremer da cabeça aos pés, sabe? O pastor teve que orar por ele e tudo, mas ele se converteu. A gente começou a... Nossos filhos eram adolescentes naquela época. Bom, e como eles não tinham nenhum conceito religioso dentro deles, eles aceitaram a Jesus, entendeu? Porque eles começaram a frequentar a igreja, eles viam que a gente ia, e você sabe, aquilo que a gente... Que os filhos veem nos pais, sabe? Esse exemplo, o referencial. Aí eles foram e eles se converteram. Ele era adolescente, os três, aí Deus começou a trabalhar na nossa vida. A gente começou a aprender a palavra, a gente começou a se vincular. A igreja tinha um ministério com jovens muito forte, eles foram super acolhidos, sabe? E foram direcionados e a gente foi crescendo, né? E então, quando você conhece a palavra, eu vi, porque essa palavra que Deus dá para Abraão, deixa tua parentela e vem para uma terra que eu vou te mostrar, uma terra que eu não conhecia. Porque apesar de ser vizinhos, né, a gente não sabia muito pouco do Brasil, né? Falava nada, né? Obrigada e olha lá, né? E os 3 primeiros meses, eu que tinha crescido assim, bilíngue e tudo mais, para mim era muito difícil não saber falar português. Então, quase que eu não queria sair, né? Com vergonha. Porque vergonha, sabe? Então, a gente foi indo, né? E Deus foi trabalhando e... Enfim. Você sentiu aquele peso, assim, da solidão, né? Com essa mudança? Você acha que foi isso que fez te buscar mais a Deus nesse momento de mudança, de transição? Olha, pode ser, né? Porque não é fácil você deixar, né? Os pais, os sogros, os tios, sabe, tudo, né? As crianças, o meu filho mais velho sentiu muito também. Os sabe? Hábitos, os locais, tudo, né? É diferente, sabe? Mesmo sendo um país vizinho, é totalmente diferente. Então, você tem um período que é uma adaptação meio estranha, né? Porque você precisa se entroçar no lugar onde você está morando, mas ao mesmo tempo você não quer deixar as raízes, né? Então, tem aquele jogo de cintura, sabe? Que você se adapta às circunstâncias, à nova vida, nova terra, nova comida, etc e tal. Mas, ao mesmo tempo, você quer segurar naquilo lá, né? Então, eu não sei. Pode ser. É que a gente se encontrou com amigos também argentinos desde o começo. Esses amigos foram aos poucos convertidos ou não? Incrível. E como que foi essa convivência? Assim? Então, a convivência... Quando a gente entrou na igreja, então, eu vim com meu filho mais velho, tinha 3 anos. O segundo, ele fez 1 ano aqui e 1 ano depois eu engravidei da minha filha. Eles se converteram, a gente se converteu quando eles eram adolescentes. Então, passou bastante tempo que a gente conviveu com esse pessoal, com as famílias, tudo. A gente, super amigos, tudo, né? Criou-se reforçou o laço, exatamente, né? Reforçou, sabe? Você se sente de poder falar a tua língua, sabe? Falar das coisas que você viveu lá. Uma das minhas amigas tinha trabalhado comigo na mesma escola também. Então, tinha muita coisa assim que nos ligava, né? Mas quando a gente entrou na igreja, a gente começou a se relacionar com a igreja. Lógico, como eu te falei, a igreja tinha um ministério de jovens muito forte. As crianças foram acolhidas super bem, a gente também se entroçou, porque a gente começou a participar de tudo, porque era tudo novo pra gente. E não era só para mim, para meu marido, era toda a família. E a gente foi se afastando naturalmente, porque essas pessoas não quiseram vir. Convidamos, vieram, ouviram, mas sabe, não quer, e você naturalmente vai fazendo amizade aqui e vai deixando aquilo lá, entendeu? Porque você tem coisas em comum agora com essas pessoas que fazem parte dessa família, né? E aí a gente acabou se sentindo em família, sabe? Porque é exatamente isso que acontece com a família de Cristo. Você é recebido, você fala da mesma coisa, você tem os mesmos princípios, você tem o mesmo pai, você tem o mesmo Senhor, sabe? Então, o Espírito Santo habita em você, em mim, meu marido, meu filho. Então, por isso a importância, né, de frequentar uma igreja. Hoje em dia fala-se tanto, mas nós somos a igreja, a gente pode ficar só na nossa própria casa. A gente pode ter um encontro, sim. E a gente deve ter esse momento de oração no secreto e tal. Mas a gente se fortalece tanto quando a gente está em comunhão com os nossos irmãos, quando a gente está, né, congregando. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu creio que o tempo de intimidade com Deus, individual, é muito importante.
Mas o conviver com os irmãos é muito importante também, porque você ouve a palavra, você ouve as experiências dos outros, né? Você vai compartilhando, as pessoas te entendem, podem orar por você, entendem o que você está passando, entendeu? É fortalecimento, realmente, é fortalecimento.